Bom dia, nono ano. A nossa aula de ciências, né, de hoje, nós vamos iniciar o livro 2, tá? Capítulo 1, sobre a origem dos seres vivos e a biodiversidade. Gente, antes de mais nada, eu queria só falar para vocês que esse assunto dessa primeira aula aqui, ele já foi abordado, né, praticamente todo, tá? Na disciplina de biologia, né, no nosso livro 1 desse ano, tá bom? Mas aqui a gente vai reforçar esse conhecimento, por quê? Porque quando vocês estiverem lá chegando no ensino médio no próximo ano, né, vocês não tenham mais nenhuma dúvida a respeito disso, por conta dessa transição que aconteceu aí da BNCC, né, que teve essa mudança e a gente está reforçando esses conteúdos, principalmente aqui no nono ano, tá? Bom, então o que nós vamos falar? Nós vamos relembrar, né, aquelas teorias e os cientistas que especularam como teria se originado a vida, né, no planeta Terra e tudo mais. Quem foram eles, quais foram as suas contribuições, tá? E qual a conclusão disso tudo? Bom, então, em meados do século XIX, ainda acreditava-se que os seres vivos eles surgiram espontaneamente da matéria bruta, né? Hoje em dia, nós sabemos que todo e qualquer ser vivo, ele sempre vai se originar a partir de um outro ser vivo, isso somente através da reprodução, tá? Então, durante vários séculos, desde o século XVI até o século XIX, né, ocorreu uma guerra muito grande, né, uma batalha, na verdade, sobre essas duas ideias. A ideia da biogênese e a ideia da abiogênese, né? Então, na biologia, bio quer dizer vida, né, gênese quer dizer origem. Então, a teoria da biogênese, ela diz o quê? Ela diz que um ser vivo só surge a partir de um outro ser vivo, tá? E a teoria da abiogênese, lembrando que o azinho, antes da palavra em biologia, quer dizer não, né? Então, é uma teoria que diz que um ser vivo não surge de outro ser vivo, e sim surge espontaneamente de qualquer coisa, tá? De um quadro, de uma cadeira, de um apagador, espontaneamente. Então, aqui a gente vai falar principalmente sobre essas duas teorias, tá? Jean-Baptiste van Helmont, né, no século XVI e no XVII, ele defendia a teoria da abiogênese, ou seja, aquela teoria que dizia que o ser vivo poderia surgir espontaneamente da matéria bruta. E daí foi ele que deu aquela receitinha, lembram aquela receitinha de fabricação de ratos, né? Como era que ele diz? Se você pegasse uma camiseta, uma camisola suada, colocasse num canto escuro, colocasse germe de trigo e um pedaço de queijo, após 21 dias iriam surgir ratos. Hoje nós sabemos, né, que os ratos surgem porque são atraídos pelo alimento, mas para o pensamento de Van Helmont, ele dizia que esses ratos eles surgiam espontaneamente da matéria bruta, tá? Depois dele, né, veio Francesco Redi, ou simplesmente Redi, com seu experimento clássico, né? Ele defendia o oposto de Van Helmont, ou seja, ele defendia a teoria da biogênese, que um ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo, né? E ele foi um dos primeiros, né, a empregar um método experimental, ou seja, um método, fazer um experimento e comprovar através do experimento que isso não era possível, né, produzir um ser vivo a partir de uma coisa, de um pedaço de carne da matéria bruta, tá? Então, uma das principais evidências da abiogênese, né, anteriormente estudada, era o aparecimento espontâneo de vermes em carne podre. Então, para os defensores da abiogênese, eles diziam que aqueles vermes que surgiam na carne, que estava apodrecendo, surgiam espontaneamente da carne. Porém, Redi, né, ele levantou uma hipótese, né, que os seres vermiformes, ou seja, aquelas larvas, aqueles vermes que surgem na carne em putrefação, são larvas. Um estágio do ciclo de vida das moscas. As larvas devem surgir de ovos colocados por moscas e não por geração espontânea a partir da putrefação da carne. Como foi que ele fez isso? Com um experimento. O que foi que ele fez, professor? Ele pegou vários vidros, né? Colocou pedaços de carne dentro dos vidros. Alguns ele colocou uma telinha, tá? E outros ele deixou descoberto. Surgiram larvas, aqui as larvinhas, apenas nos frascos de vidro que estavam com a carne aberta, né, descobertos, tá? Nos que estavam com a gaze, né, impedindo o acesso das moscas, nenhuma larva foi observada. Então, qual foi a conclusão de Redi? Redi concluiu que as larvas que surgiam na carne em putrefação foram provenientes das moscas que depositaram seus ovos, desses ovos eclodiram as larvas. Por quê? Porque se fosse possível surgir larva da matéria bruta, também teriam surgido larvas aqui, ó, tá? Mas mesmo assim, Redi não conseguiu derrubar esse pensamento da abiogênese, tá?
Depois disso, né, veio com o estudo dos micróbios, que foi feito por Anthony van Leeuwenhoek, né, já no século XVII para o século XVIII, ele também defendia a abiogênese. E ele dizia que os micróbios, aqueles bichinhos que ele via lá nas gotículas de água, que eram larvas ou eram protozoários, né, que aquilo ali vinha espontaneamente daquela água. Então, reforçando mais uma vez a ideia da abiogênese, tá? Que ressurgiu, ok? Então, os abiogenistas, né, achavam que os seres tão pequenos e simples como os micróbios não se reproduziam, ou seja, ele surgiu espontaneamente da gotinha de água. Agora vamos falar sobre Louis Pasteur, ou simplesmente Pasteur, né, que no século XVII foi quem realmente colocou um ponto final na questão da geração espontânea, ou abiogênese. Ele fez o seu experimento clássico, que é esse aqui, ó, que ficou conhecido como pescoço de cisne, né? O que foi que ele fez? Ele pegou um caldo nutritivo, que ele extraiu de pedaços de carne e de legumes, colocou dentro de um balão volumétrico. E aí ele aqueceu essa parte aqui do balão volumétrico, ó, e contorceu essa parte, tá? Depois ele colocou uma chama aqui, esse caldo nutritivo, né? Ele foi fervido, esterilizado e o vapor d'água saía por aqui, ó. O caldo nutritivo, né, ele ficou estéril durante muitos meses, ou seja, não teve nenhum micro-organismo, nenhuma contaminação aqui, tá? E depois que ele quebrou esse pescoço de cisne, né, essa forma nova que ele deu ao frasco, ele viu que vários micro-organismos surgiram aqui. Qual foi a função do pescoço de cisne no seu clássico experimento, né, desse gargalo aqui, essa mudança na forma? Essa forma serviu de filtro. O vapor de água condensava aqui, ó, e não permitia que os micro-organismos chegassem aqui. Eles ficavam retidos no próprio pescoço de cisne, no próprio filtro, né? Que o pescoço de cisne ele tinha essa finalidade. Tá? Então, foi Pasteur que realmente colocou, né, um ponto final e que ganhou o Nobel, né, de Ciências da Academia Francesa de Ciências. Bom, com esse processo, né, que foi que surgiu o processo conhecido hoje como pasteurização, né? Desde aquela época, esse processo ele ficou evidenciado. Então, o que foi que ele fez? Louis Pasteur, ele foi resolver, né, um problema de uma destilaria que utilizava beterraba para produzir álcool, né? E ele viu que, em algumas vezes, quando a beterraba, né, era colocada lá com as leveduras, que são fungos que fazem a fermentação, não resultava num produto alcoólico, tá? E aí ele foi chamado para pesquisar, né? E aí ele concluiu que, na verdade, existiam também, além das leveduras, bactérias que estavam contaminando e que faziam com que aquela substância ela não sofresse o processo de fermentação, tá? E daí ele conseguiu resolver esse problema, né? Lá, o que foi que ele fazia com isso aqui? Lá na indústria, ele mandou aquecer aquela substância de beterraba com levedo, e dessa forma matava os micro-organismos, como as bactérias, e aí conseguiram produzir o álcool, né, a partir da beterraba, tá? Aquecia, seguido de resfriamento rápido, ou seja, um choque térmico. Aquecer uma substância, depois resfriar, isso aí mata qualquer micro-organismo, tá? Hoje isso é feito, né, para a indústria de produção do leite, aquele leite pasteurizado que a gente toma na nossa casa, certo? Bom, agora nós vamos falar sobre, né, como teria surgido a primeira forma de vida, porque as outras nós vimos que depois que surgiram os seres vivos, eles só podem passar as suas características, né, através da reprodução, né? Nós vimos isso com o experimento de Pasteur, que um ser vivo precisa de um outro ser vivo, né, e se origina a partir de outro ser vivo. Mas quem foi o primeiro, né? Existem várias teorias, como a panspermia, o criacionismo, né, que nós já estudamos lá na biologia. E existe aqui um modelo que nós vamos falar sobre a evolução química. O que diz esse modelo, né? Essa proposta aqui, de como teria surgido a primeira forma de vida? Que dependendo das condições da Terra primitiva, existiam gases, tá aqui os gases, ó, metano, amônia, hidrogênio e nitrogênio, com o vapor d'água. Todos esses gases, que eram poucos, né, na Terra primitiva, eles eram acionados pela radiação ultravioleta, né, o calor dos vulcões e as descargas elétricas, e eles eram reorganizados, gente, na atmosfera primitiva, em novas moléculas mais complexas, que foram chamadas de moléculas orgânicas simples, como aminoácidos, açúcares, ácidos, né, graxos, tá?
E essas moléculas orgânicas, elas teriam se organizado lá no oceano, tá? Isso aqui já seria a formação do oceano. E teria formado a primeira célula, que teria como material genético o RNA e não o DNA só teria surgido depois, né? E teria originado aqui, ó, o ancestral dos organismos vivos, que teriam dado origem a todos os seres eucariontes depois, tá? Esse modelo evolutivo, ele ficou conhecido como o modelo de Oparin, né? E ele foi feito em 1922, esse pensamento, né, da evolução química sobre como surgiu a primeira forma de vida, tá? Depois de Oparin, né, foi feito em 1953 por Miller e Urey, um experimento que simulava as condições da atmosfera primitiva. Para quê? Para saber se Oparin estava ou não correto com o seu pensamento, né? Que por evolução química, as substâncias que existiam na atmosfera primitiva, elas poderiam ter sido reorganizadas e produzido matéria orgânica, que é o primeiro passo para a formação de um ser vivo, né? Aqui nós temos o Miller, né, com o experimento original, e aqui nós temos um esquema. Vamos lá. Nós temos aqui a água que foi colocada para ferver, né, para originar o quê? O vapor, tá? Aqui dentro do sistema fechado, ó. Por quê? Porque a atmosfera atual é oxidante, tem oxigênio, a atmosfera primitiva não tinha, só tinha o quê? Metano, amônia, água na forma de vapor, que foi criada aqui, ó, pela fervura desse líquido, e o hidrogênio, tá? Esses gases, eles foram submetidos a descargas elétricas, ó, aos eletrodozinhos, tá? Para quê? Para simular as descargas elétricas das chuvas, das tempestades, né, da luz solar. E daí, esse líquido, ele foi resfriado, e aí ele condensou aqui, ó, e foi para esse tubo. Foi colhido essa solução aqui e foi encontrado substâncias orgânicas como aminoácidos aqui. Então, conclusão da experiência de Miller. É possível, né? Foi possível ter acontecido realmente o que Oparin propôs, né? Moléculas orgânicas a partir da reorganização de componentes da atmosfera simples, né, que existiam na atmosfera primitiva, tá bom? Então, gente, a nossa aula de hoje, vou passar para vocês aqui a agenda, tá? Agenda de casa, página 264, 266 e 267, ok? Então, a nossa aula vai ficando por aqui, tá? E na próxima aula a gente se encontra. Boa semana para todos.